Olá, meus amores do sétimo ano. Vamos continuar a estudar a história do nosso país, o Brasil colônia, e hoje vamos falar mais sobre essa marca triste, essa marca muito difícil e muito presente na nossa sociedade, que foi o período da escravidão africana. Tá? Vamos trabalhar com o tráfico das pessoas que foram escravizadas, tá? Para cá, né? Foram forçadas a sair das suas casas, das suas regiões na África, para cá, para a América Portuguesa, mas teve muita resistência, sim. Tá? E onde tem resistência, tem cultura, tá bom? Então vamos dar uma olhada agora. A gente já falou de alguns aspectos, mas vamos relembrar algumas coisinhas e continuar esse assunto que é tão importante, além de interessante, muito importante para a gente entender a nossa sociedade e questões que são debatidas, faladas até hoje. Pois bem, a gente já viu que há uma diferença grande entre a escravidão antiga e a moderna. Qual é a escravidão antiga? Aquela que a gente estudou lá na Grécia, lá em Roma, lá na Babilônia, lá no Egito, que era o quê? Conquistas de guerra e dívidas faziam as pessoas serem escravizadas, tá? Então, as pessoas, elas estavam como escravizadas, tá? Então, é importante, por isso que a gente usa esse termo escravizados mais do que escravos, porque escravizados é uma situação que eles foram impostos, tá? E aí, o que acontece? Como, por exemplo, os hebreus que foram escravizados no Egito e na Babilônia, os escravos de Grécia, Roma, tá bom? Agora, está tratando da escravidão moderna, estamos trabalhando com a idade moderna aqui no sétimo ano. O que é a idade moderna? É uma escravidão, uma escravização das pessoas que é étnica, é pela característica cultural. É o que a gente chamaria antigamente de raça, né? E a gente não fala mais raça, já falei isso para vocês, porque raça, ela reduz muito as pessoas, né? Além de ser uma palavra muito carregada de preconceito. A raça coloca todo mundo como se fosse a mesma coisa. Etnia vai levar em consideração os aspectos da cor e da cultura, tá bom? Bom, o que acontece? Então, essa escravidão passa a ser muito lucrativa. Na antiguidade, ela não era uma atividade, uma atividade tão lucrativa, não era tão importante como a gente tem na idade moderna. A escravidão, gente, vai ser a base do entendimento econômico, inclusive. Para você saber quanto valia alguma coisa naquela época, como você sabe quanto valia, quantos escravos a pessoa poderia comprar. Olha que loucura. Hoje a gente tem o quê? O dólar como a base, né? Esse entendimento. Naquela época a gente pode ver pelos escravos, sim, seres humanos. Tá? Bom, como se começa quando os europeus vão se estabelecer na África, e aí eles vão fazer esse tráfico negreiro. Olha só, já mostrei para vocês esse mapa, tá? Na nossa aula de transição da mão de obra, mas só para relembrar, aqui, né, a saída dos escravos do continente africano para a América Portuguesa e também para a América Central e Norte América, e também outras regiões, como a própria Europa, e aqui para a Ásia. Tá? Gente, a sociedade colonial, que era rural, que era patriarcal, que era estratificada, como a gente viu, era uma sociedade dividida basicamente na elite, nessa aristocracia, nesses senhores de engenho, ou grandes comerciantes, né? Comerciantes, por exemplo, de comércio, comercializavam por todo o Império Português, mas também comercializavam, extraíam minério, que eram os homens brancos, livres, portugueses ou filhos de portugueses, que aqui ocupavam cargos públicos na administração e na justiça. Tá? Além desse homem branco, dessa elite, você tem os homens brancos pobres, que são livres pobres, que são os trabalhadores trabalhavam como artesão, trabalhavam fazendo serviços específicos, e os libertos. Liberto era o escravo que conseguia uma carta de alforria, que conseguia se libertar. Quando o escravo deixava de ser escravo, ele não virava livre juridicamente, ele virava liberto. Tá? O escravo, ele não vira livre, nunca.
Se ele nasceu como escravo, ele vira um liberto, para marcar socialmente que um dia ele foi escravo. Sim, gente, é cruel, é violentíssimo esse processo da nossa sociedade escravista. Além disso, você tem a escravidão indígenas e africanos. Os escravos, gente, falando especificamente deles, eles eram considerados pessoas sem alma. Né? Tanto os indígenas como os indígenas eram considerados almas perdidas, os africanos nem isso. Agora estou falando só dos escravos africanos. Tá? Os escravos africanos, eles eram considerados sem alma. Eles eram considerados o quê? Uma mercadoria. Né? Por exemplo, esse anel, eu falei isso aqui, mas isso aqui não é meu da escola. Esse anel é meu. Se eu quiser tacar ele longe, jogar ele fora e tal, não é o meu anel, eu faço o que eu quiser com esse anel. Agora, vou ser uma doida, né? Jogando minhas coisas fora. Essa é a lógica que as pessoas tinham com os escravos. É uma mercadoria, é uma posse, é um bem material. Se é um bem material, eu posso castigar, eu posso dar o que eu quiser de comer, posso maltratar. Claro, tem que deixar ele vivo, afinal, ele só dá lucro vivo. Tá? Falei na aula passada, já errei, na aula passada do Jean-Baptiste Debré, tá? Mais duas imagens do Jean-Baptiste Debré. Aqui é uma imagem de um escravo preso, né, no Pelourinho. Pelourinho, que a gente viu também que é onde ficava em frente às câmaras municipais, fazia a votação e castigavam os escravos. Então, ele está sendo castigado por outro, possivelmente outro escravo, mas aí vocês vão falar, professora, que absurdo, que horror. Gente, é a forma que essa sociedade ia se mantendo. É o quê? Se você vai bater no outro, você não vai apanhar. Essa é a lógica. Então, as pessoas vão se tornando, tentando sobreviver com pouquíssimo que elas tinham. Tá? E aqui, os escravos punidos, presos pela perna. Gente, aqui é o navio negreiro. Como é que funcionava? Os escravos eram capturados dentro da África, tá, por outros africanos, nesse sistema de perder, como da escravidão antiga, né, de perder a guerra. E aí você captura. Só que ao capturar, você vende para os europeus. E aí os europeus que estavam lá, sim, quem fazia essa escravização e gerava essa demanda de mão de obra era o europeu, tá? Não caiam nessa de que a culpa é do africano, não. A culpa é do europeu que foi para o continente dos outros, parou lá e falou assim, então, vou escravizar esse povo. Tá? E aí as pessoas querendo lucrar se aproveitavam disso. Então, o que aconteceu? As pessoas vinham em navios negreiros. Eram navios carregados de, como diz o nome, negros, em condições desumanas. Olha isso aqui. Como é que eles vinham aqui, ó. Aqui. Como eles vinham aqui, tá vendo? Amontoados um em cima do outro, né? Embaixo aqui do navio. Cerca de 20% não chegava vivo à travessia. Por quê? Doença, falta de condições, suicídio. Alguns se jogavam no mar, preferiam morrer a ter que ser escravo em outro lugar. Tá? Aqui outra imagem retratando como seria um navio negreiro. Então você vê questão pouca cama para os escravos, né? Eles presos com condições desumanas, gente. Não tem outra coisa que a gente possa falar. Com risco de, sim, serem chicoteados e tal. Gente, imaginem só, as pessoas saem da sua casa, são escravizadas lá na sua terra, são trazidos. E os portugueses não eram bobos não, gente. Os espanhóis, os franceses, ingleses, todos os europeus que fizeram, né, holandês, todo mundo, eles não eram bobos não. O que eles faziam? Eles pegavam e eles distribuíam as etnias. Né? Já falei com vocês, para a gente parar com essa ideia de que a África é tudo igual. A África é muito plural, é muito complexa. Eles iam misturando as etnias, eles misturavam as famílias de propósito. Então, eles separavam as pai, mãe, esposa e marido, irmãos, separava todo mundo, colocava misturado. Pessoas que não conseguiam se comunicar, ainda mandavam para outro continente, para outra terra. Eles não tinham a menor ideia do que ia acontecer com eles nessa travessia. E aí, o que acontecia? Eles chegavam, eles eram vendidos. Aqui, ó. Olha só como a diferença, né, do vendedor do branco para a magreza desses escravos. Até o meado da...
da década de 1970, os escravos chegavam e eram vendidos na Praia do Peixe, que hoje é a Praça 15, ali no centro da cidade. Eles eram negociados ali, na atual rua 1º de Março, no centro, e eram vendidos ali. Só que aí o desembarque começou a ser concentrado, saiu daquela região e foi para a região que a gente chama do Valongo, do Cais do Valongo, hoje. A região da Praia do Valongo, a partir de 1774, passou o seu lugar da comercialização aqui, como Rugendas, que é outro artista, tá? Que vai retratar, outro francês que vai retratar muito a nossa história colonial, junto do Debré, vai mostrar como era esse comércio. O cais, gente, depois ele vai se chamar Cais da Princesa, ele vai ser parte aterrado quando chega, né, a princesa Leopoldina. E aí, em 2011, ele foi, no período republicano, aterrado. Ele estava assim, ó. Então, cobriram a chegada. Chegou a República, assim, vamos fingir que não tem escravidão? Não teve escravidão? Cobriu. Em 2011, nas obras do Porto Maravilha, para a revitalização da região, foram achados diversos objetos do período colonial e foram achados, inclusive, o Cais do Valongo. Além desses objetos, foram descobertos cemitérios. Os escravos chegavam aqui, então, tá, no Valongo, aqui. Aqui essa região é Gamboa, no centro da cidade. Chegavam, os que morriam eram enterrados pertinho, assim, largavam ele para lá. Tá? E, aliás, esse é o 21º patrimônio reconhecido pela ONU aqui no nosso país. Aqui é como é atual o Cais do Valongo. Lembra que estava aterrado? Hoje, essa região, ali no centro da cidade, perto ali da Gamboa, mas é tudo no centro, perto da Praça Mauá, que é onde desembarcavam os nobres, tá? E aqui, ó, só para vocês conhecerem, tem todo um circuito da pequena África no centro da cidade do Rio. Então, aqui nesse mapa você pode ver onde fica o Valongo, aqui a Pedra do Sal, onde vai surgir o samba, aqui o Jardim Suspenso do Valongo, as imagens de resistência. Então, a nossa cidade a história da nossa cidade e a do nosso país. É a história dessas pessoas que vieram arrancadas das suas raízes, das suas terras, e vieram para cá para serem escravizadas. Gente, o escravo não podia usar sapato. Não podia usar sapato. Era uma marca não usar sapato. Já mostrei esse gráfico, vou mostrar de novo, vou mostrar para sempre. 5 milhões de pessoas chegaram escravizadas só no Brasil. No total da América, foram 11 milhões. Praticamente a metade veio para cá. Nós fomos o país que mais recebemos escravos africanos. Tá? E muitos para o Porto do Rio de Janeiro, inclusive. Somente Salvador, Rio de Janeiro, mas o Brasil todo. Tá? Um povo que passou a ter pessoas com moradia precária, vivendo nas senzalas, como a gente viu, alimentação pouca, ilimitada. Eles recebiam roupa uma vez por ano, que era roupa como trapos, e eles tinham que usar a mesma roupa o ano todo. Tá? Eles não podiam usar sapato, por que não podiam usar sapato? Além de já colocar ele numa situação de humilhação mais ainda, você olhava na rua e falava assim, ó, é escravo. O liberto já podia usar sapato. Então você viu um negro da rua assim, é escravo. É sem alma. Tá? E eles, como eu falei, separavam, né, as famílias para evitar resistência, evitar movimento. Porque aí você fala, professor, mas se veio 5 milhões de escravos, como é que eles fizeram uma rebelião? Fizeram sim, tá? Teve rebelião sim, teve resistência, já vamos ver rapidinho agora. E para você evitar, eles já faziam o quê? Estratégia de guerra, gente, já desarticulava tudo. Tá? Além disso, sofriam violências físicas, violências psicológicas, uma taxa alta de suicídio, inclusive quando chegavam, uma taxa alta de mulheres que não queriam ter filhos, né, para os seus filhos não nascerem nessa condição. Então, é uma história muito violenta e muito triste. Falando em violência e tristeza, formas de tortura. Isso aqui é uma fotografia, tá, já do século XIX, mostrando as costas de um homem que foi escravizado. Tá, são cicatrizes. E aqui, ó,
Já falar isso, vamos comentar mais com calma, mas olha só. Tá? Aqui, ó, para a pessoa não poder comer, essa escrava Anastácia, uma figura importante, conhecida da resistência. Quando você coloca uma placa de metal, as pessoas não podem comer nem falar. Aqui é aquela prisão nos pés, pelo pescoço, pelo pé, você não podia nem levantar. E aqui também, até com... Gente, é um instrumento medieval que a Inquisição portuguesa usava, que é botar um espeto aqui, se a pessoa se mexe. Bom, vamos falar isso na aula ao vivo. Gente, a escravidão, né, ela era legalizada e anunciada. A gente vai ler com calma na nossa aula, mas anúncio de jornal no século XIX de escravos fugidos, de pessoas vendendo e precisa de comprar uma escrava de meia idade, que saiba cozinhar. Então, as pessoas procurando escravos para comprar. Escravos fugidos, aí você descreve esse escravo. Então, a gente já vai, né, vamos trabalhar esses recortes de jornal juntos. Como eu disse, o Brasil foi o país, né, que mais recebeu escravo e o último a abolir a América Portuguesa e o último a abolir a escravidão. Tá? Aqui no mapa a gente pode ver o processo de abolição da escravidão. O último país a abolir a escravidão na América, tá? Brasil, 1889. Antes é Cuba, 1886. Tá? E aí, gente, aí como diz o Darcy Ribeiro, né, um grande antropólogo, o Brasil, o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca que faz parte da gente, na sua herança, que torna a nossa classe dominante doente, de desigualdade, a nossa classe dominante, né, deixa as pessoas doentes com a desigualdade, com o descaso, mostrando o marco que a gente tem. Agora, e resistência? Tem resistência sim, desde evitar ter filho, tá? Além de fugir e assassinar os seus senhores, os seus algozes, a pessoa, né, o capitão que ficava açoitando ele, dando as punições. Você tem a construção de quilombos para esses escravos fugidos, e à noite eles faziam celebrações, como capoeira, o jongo, batuques, né, e criavam suas práticas religiosas. Aqui no nosso livro tem esse mapa muito interessante sobre os quilombos. O mais famoso é o Quilombo dos Palmares, que está aqui, ó, onde hoje é Alagoas, mas tem vários quilombos. Tá? O que era o quilombo? Era um território em que os escravos iam para viver em comunidade, fugiam, iam viver no meio das matas, escondidos dos seus senhores. E lá eles faziam prática de subsistência, ou seja, só existir, viviam em comunidade, se consideravam livres porque eram livres. Tá? Pela justiça e pela sociedade não eram, mas eles eram, né, de verdade, não deviam estar nessa situação. Porém, lá tinham liberdade cultural, religiosa. O líder era Zumbi dos Palmares, né, que vai, na verdade, seguir o seu tio, o líder Ganga Zumba, que também foi assassinado como Zumbi, e sua esposa Dandara dos Palmares. São os grandes líderes, né? Então, uma mulher negra que fazia resistência, e dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, que é o Dia do Zumbi dos Palmares, para a gente pensar, conscientizar sobre todo esse período, tá? Sobre toda a nossa história. Por isso que a gente tem um dia dedicado à memória e à resistência. Gente, cultura é resistência. Ó, vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês pesquisem para falar comigo sobre cada uma dessas, tá, atividades. Depois, né, de repente vai até virar uma diversificada. Será? Não, olha só, é possível. Mas o que eu quero é que vocês vejam. O que é o jongo? O que é a lavagem do bom fio? O que é o samba? O samba já é mais fácil. A mangueira aqui. Tá? O afoxé, o carimbó. Então, deixa eu voltar. O jongo, tá, uma dança de resistência escrava, assim, né, surge com os escravos faziam à noite como forma de resistência. O samba, tanto de roda como o samba, né, que a gente vê na avenida. A lavagem do Bonfim, que é da lavagem da igreja de Nossa Senhora do Senhor do Bonfim, em Salvador, que é uma prática religiosa afrodescendente. A gente tem o carimbó, a gente tem o Teatro Experimental do Negro, a congada,
o afoxé, vamos falar juntos sobre cada um desses aspectos, e os blocos afro e o tambor de crioula. Tudo isso são algumas poucas dos exemplos que a gente tem da resistência afro-brasileira que a gente tem aqui. Tá? Gente, cultura é resistência. Cultura é conseguir manter a capoeira, o samba e, né, respeitar todos esses processos. O calundu era como todo ritual africano até o século XVIII era chamado de calundu. Os bantos, os jejes, os nagôs, que são algumas das etnias que vieram para o Brasil, tá? Então, banto, jeje, nagô eram etnias, como a gente já estudou, quando a gente viu África. Eles criaram o candomblé, que é uma religião afro-brasileira, que vai cultuar os orixás. E aqui a gente tem alguns desses orixás, né? Oxum, Inhansã, Oxalá, Iemanjá. E aí o que acontece? Você tem o candomblé, que vai cultuar os orixás, e vai ter a Umbanda, que vai fazer o quê? O sincretismo religioso. O sincretismo era uma forma que os escravos criaram para resistir à dominação e à obrigação de virarem católicos. Então, eles diziam, estou cultuando São Jorge. Na verdade, eles estavam cultuando Ogum. Eles vão juntar o que Ogum representava com São Jorge. E aí eles falavam para os seus senhores, não, essa estátua aqui, essa estátua é religiosa, católica, Santa Bárbara. Estou aqui cultuando Santa Bárbara, virei católico. Na verdade, estão cultuando Inhansã, pelas características da santa em relação, né, à força da santa com a relação da força do orixá. Tá? E aí isso vai criar uma nova religião, que é a Umbanda, muito característica aqui no Rio de Janeiro. Gente, por fim, teve um baile na Vogue, que essa moça foi vestida para homenagear os escravos. Olha, homenageando a escravizaura. Será que isso é homenagem? Será que é legal usar de fantasia um período em que um povo é massacrado? Não, né? Especialmente numa festa assim, eu não acho legal, não. Ó, essa aqui é uma menina que fez 15 anos, queria um baile colonial. Aí contratou uma moça para ser a sua escrava. A moça está, inclusive, descalça, para vestir ela. Será que tem necessidade? Não estamos banalizando a luta, o movimento? Só para a gente pensar aqui. Então, estudar história é conhecer e reconhecer e valorizar as resistências. Eu coloquei aqui. É entender o processo histórico ao longo do tempo, é entender o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Tá? Conhecer história é conhecer a nossa sociedade, outras sociedades, se conhecer, conhecer as pessoas próximas e entender tudo isso. Entender como pode alguém, né, no XXI, falar palavras que não são bacanas, que são racistas, por exemplo. Porque a gente tem um processo de uma história, desde a invasão do Brasil, muito mais tempo com escravidão do que sem. E essas marcas vão ficar. E é por isso que a gente tem que estudar e conhecer. Não é botar e fingir que não está acontecendo, não. Aconteceu, e aí é que a gente está aqui na história para entender, reconhecer e principalmente valorizar. Tá bom? Próxima aula a gente se vê. Beijo, saudade, amo vocês. Tchau!